tá? São casos que, através desses exemplos, a gente vai estudar aí vícios, provas pelas quais muitos de nós passa, né? Muitos de nós passamos aí. Bom, vamos fazer nossa prece, nossa leitura inicial. Deixa eu ver aqui que eu marquei já. Um item para a gente ler. Uma coisa que todo mundo tem, que ninguém precisa, uma virtude que todo mundo já conquistou, né? Principalmente nós aqui, com certeza. A paciência. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo, para a glória no céu. Agradecer a Deus pela dor. Olha como é difícil, né? Quem que já consegue fazer isso? Difícil. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória, que é de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho, para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos feridos. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos, essa palavra resume tudo. Um espírito amigo em 1862. Então veja bem, o fardo parece carregado, parece muito pesado quando a gente está olhando para baixo, mas no momento que a gente eleva a nossa cabeça, né, se curva para o céu, que é através da prece e da confiança em Deus, a gente se sente mais fortalecido. A dificuldade permanece, mas de alguma forma a gente consegue viver com ela, ou conseguir forças para vencê-la, ou para aprender, ou para suportá-la. E ele ainda diz aqui, coragem, porque o Cristo sofreu muito mais do que qualquer um de nós, e ele não tinha nada que espiar. A gente não, a gente está sofrendo porque a gente está espiando o nosso passado, para que a gente se sinta forte, se fortifique para o futuro, que é o da felicidade. Então, que a gente consiga, né, ter mais momentos aí de reflexão em torno da paciência e vivenciá-la com mais frequência. A gente só lembra de reclamar realmente. E de agradecer só quando tudo está bom, né? E aqui a orientação é justamente para que a gente agradeça a dor, porque é através dela que a gente vai crescer e ser feliz. Então vamos fazer nossa prece, elevando a Deus o nosso coração, o nosso pensamento, dizendo assim: Pai amado, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome para mais um estudo nesta tarde em torno da doutrina espírita. Que os ensinamentos que serão abordados nesta tarde possam nos tocar a alma e nos fazer pessoas melhores na luta contra os nossos vícios, as nossas dificuldades
e nos relembrando qual é a nossa finalidade aqui encarnados. Qual é a finalidade da reencarnação de cada um de nós? Para que não voltemos a falir novamente, para que não tenhamos a nossa dívida adiada, o quitamento dela, a quitação dela, mas principalmente o aumento desta dívida. Que possamos, mesmo que lentos, estarmos caminhando em direção a Ti, cada vez mais um pouquinho. Que seja em Teu nome, Pai amado, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos amigos espirituais que nos acompanham, ao nosso mentor Caí Barchut, que possamos iniciar mais um estudo desta tarde em torno da Revista Espírita. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, e aí vamos rapidinho, né, falar o primeiro caso. Som ok aí para vocês? Ok. Então vamos lá, Nina. O primeiro caso é do pai, né, não sei como é que se lê aqui, Crepin, enfim. Foi lá na Sociedade, em 2 de setembro de 1859. Diz assim, né? Recentemente, os jornais anunciaram a morte de um homem que residia em Lyon, onde era conhecido pelo nome de Pai Crepin. Era muitas vezes milionário e de uma avareza pouco comum. Nos últimos tempos de sua vida, viera morar com o casal Frávera, que se comprometeu a alimentá-lo mediante 30 centavos por dia, feita a dedução de 10 centavos para o seu tabaco. Possuía 9 casas e antes morava em uma delas, uma espécie de nicho que mandara construir sobre a escada. Na época de receber os aluguéis, arrancava os cartazes das ruas e deles se servia para dar os recibos. O decreto municipal que prescrevia a caiação das residências lhe causava um terrível desespero. Fez diligências no sentido de obter uma exceção, mas tudo foi inútil. Gritava que estava arruinado, se tivesse somente uma casa, resignar-se-ia, mas acrescentava, tenho 9. Então aqui a gente já percebe o que a gente vai estudar, né? A avareza, a prova da riqueza, né? É um caso de um senhor que era milionário, mas extremamente avarento, e até para com ele mesmo, né? Ele tinha 9 casas, morava na casa de algumas pessoas para quem ele pagava, né, os 30 centavos. Antes disso, numa dessas casas, ele morava tipo como se fosse num ninho debaixo de uma escada, né, um nicho. Dava como recibo de pagamento cartazes, né, nem papel ele queria gastar. Cartazes que ele arrancava para dar como recibo, né? E ficava desesperado quando via esse decreto que tinha que pintar as casas tudo de branquinho. Ele falava, poxa, mas se fosse uma são 9, olha quanto ele ia gastar, né? Enfim, olha o desespero. E como é que a gente trabalha a avareza, né? Joana de Ângeles diz, dando sem esperar receber. Porque a gente vai ver aqui que esse espírito ele é evocado e ele está num desespero que ele não consegue se desvencilhar disso, da terra, porque ele ainda sofre muito por conta desse apego. E ela, nos falando da avareza, ela nos diz que uma das formas de se trabalhar a avareza é dando sem esperar receber. Quem é que já consegue fazer isso daqui da gente? Né? Vamos avaliar no nosso dia a dia. Aí muitas vezes a gente fala assim, mas eu dei, mas eu não quero nada em troca, porém a gente não permite que o outro nos magoe. Né? Muitas vezes a gente não quer mais um material em troca, a gente já sabe dar, muitas vezes a gente dá o que está sobrando, né? E não, a gente não está dividindo, como o Eurico está falando, que o certo é tirar de mim também, é dividir aquilo que eu usufruo, não dar o que sobra. Mas enfim, a gente já está conseguindo fazer isso. Porém, se aquela pessoa que eu ajudei, se eu dou um emprego para ela e aquela pessoa não valoriza o emprego, aí eu me magoo, eu jogo na cara, tá vendo, eu ajudei, mas não, né? Ou se não, se eu faço muito por uma pessoa, e aquela pessoa me magoa, a gente fala assim, mas eu não esperava isso daquela pessoa, justo ela, a quem tanto eu fiz, a quem tanto eu ajudei.
Isso é esperar em troca. É muito difícil a gente aceitar, né? Mas isso está esperando, de alguma forma. A gente não espera o físico, né? A matéria, mas a gente espera as condutas, os sentimentos. E aí também não é desprendimento, né? Orives fala aí do óbolo da viúva, né? Ela deu aquilo que era necessário para ela, né? Ela vivia na maior dificuldade. Então aquela moedinha para ela, só que ela passava necessidade, mas ela foi lá e deu aquilo que muitas vezes ia fazer falta para ela, né? Exatamente, né? Para ver se a gente já melhorou ou não, né? Então aqui o Espírito ele é evocado e diz assim: eis-me aqui, que quereis de mim, ó meu ouro, que fizeram dele? Tendes saudades da vida terrestre? Ó, sim. Por que tendes saudades? Não posso mais tocar no meu ouro, contá-lo e guardá-lo. E em que empregais o vosso tempo? Ainda estou muito preso à terra e é difícil que me arrependa. Vindes algumas vezes rever os vossos queridos tesouros e vossas casas, tantas vezes quanto posso. Olha o sofrimento para esse espírito, né? Ele não consegue progredir, ele fica ali parado porque ele está preso à terra, porque ele ainda está muito preso a esse ouro que ele juntou. E a gente vai ver que a avareza ela tem as suas gradações, e que nesse caso é muito pior, né? No caso dele, né? Não é ruim, mas assim, ele é considerado como louco, né? E existem aquelas avarezas em que a gente tem tudo de bom, de melhor para a gente passa pelo lado de alguém ostentando alguma coisa, e aquele outro alguém na maior necessidade, e a gente não se comove, né? E a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo a questão da prova da riqueza, né? Por que é dado para a gente a riqueza? Lá os Espíritos nos dizem, lá no capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a mamão, tem lá o dizendo o emprego da riqueza. Por que eu venho com a riqueza? Né? É para dividir, é para ajudar aqueles meus semelhantes através de empregos, né? de obras sociais, enfim, uma variedade de formas que a gente pode trabalhar exatamente, né, Euripides? Dar o emprego, né? Enfim, ele vem para ele ter uma empresa e aí ele está dando bastante emprego, né? Tá auxiliando e não só usufruindo para si mesmo. E continua aqui. Quando vivo, alguma vez, considerastes que não levarias nada disso para o outro mundo? Olha só, não. Minha única preocupação estava voltada para as riquezas de modo a acumulá-las. Jamais pensei em separar-me delas. O que é isso aqui? Falta do conhecimento da vida futura ou da aceitação. Muitas vezes a gente recusa um ensinamento, não é porque a gente ainda não tem condições de entendê-la, é porque a gente ainda se compraz nas nossas situações, né? É difícil, né? A passagem lá de Jesus do Evangelho. Quer me seguir? Larga tudo e vem comigo. Dá tudo que você tem e vem comigo. Aquela criatura não conseguiu. Mas isso eu ainda não consigo. É muito difícil, né? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Tá um domingo de sol maravilhoso, tem um trabalho numa obra social, você vai ajudar uma opção de crianças, você vai fazer um monte de coisa para os seus semelhantes, mas tem a praia também, né? Tem a praia, tem a saída com os amigos, né? É difícil ainda esse desprendimento. E aí a gente usa aquela desculpa, né? Mas eu tenho direito a passear também, eu tenho direito a curtir minha vida, eu tenho a minha família, né? A gente sempre com esse desculpismo, e quando a gente vai avaliar, na verdade, a gente faz muito mais a nosso favor do que para o nosso semelhante, né? Quando Deus coloca em nossas mãos todas as oportunidades, todas as condições necessárias para que a gente vivencie, aprenda e cresça. Mas a gente não consegue ver assim, né? Qual era o vosso objetivo ao acumular essas riquezas que não serviam para nada, nem mesmo para vós, considerando-se que passáveis por muitas privações?
Olha a resposta dele. Eu experimentava a volúpia de tocá-las. Olha, ele tinha uma satisfação íntima em tocá-las. Né? A gente vai ver lá que o espírito, quando vai esclarecer, ele diz, ele é doido. Né? É um ignorante. Compreendeis que era avareza? Sim. Não, tem uma pergunta antes, né? De onde provinha tão sórdida avareza? Do prazer que experimentava meu espírito e meu coração por ter muito dinheiro. Na terra não tive outra paixão. Compreendeis que era avareza? Sim, compreendo agora que eu era um miserável. Entretanto, meu coração ainda é muito terreno e continuo experimentando um certo prazer em ver meu ouro. Então, mesmo que ele não consiga tocar e ter, ele ainda sente prazer. Por quê? Porque ele não usufruía. Né? Diferente de podia ter tido uma paixão por uma mulher, é verdade, Euripides. Ele podia, enfim, ele não tinha, né, esse apego. E, na verdade, ele ainda sente esse prazer ao ver esse ouro. Porque ele não usufruía. Então, ele até sofre. Mas como ele não era como a maioria, né, que usufruía dessa riqueza, em detrimento do seu semelhante, né, ele ainda consegue experimentar um certo prazer ao ver. Mas não posso apalpá-lo, e isso já é um começo de punição na vida em que me encontro. Ele já consegue perceber que é uma punição, né? E ele compreende agora que ele é um miserável. Não experimentais nenhum sentimento de piedade pelos infelizes que padeciam a miséria e jamais vos acudiu o pensamento de os aliviar? Olha a resposta dele. Por que eles não tinham dinheiro? Azar deles. Mas ele também vivia nessa condição, né? Porque ele não usufruía para si mesmo. Recordais a existência que tivestes anterior a esta que acabais de deixar? Sim, eu era pastor, muito infeliz de corpo, mas feliz de coração. Né? Ele não explica claramente aqui, né? O Espírito depois São Luís vai explicar mais à frente. Mas o que ele está querendo dizer, né? Ele era infeliz de corpo, talvez por não ter a riqueza, a gente vai ver mais à frente. Mas apesar dele não ter isso, ele era feliz de coração. Quais foram os vossos primeiros pensamentos quando vos reconhecestes no mundo dos espíritos? O meu primeiro pensamento foi o de procurar as minhas riquezas, principalmente o meu ouro. Quando não vi senão o espaço, senti-me muito infeliz. Meu coração se despedaçou e o remorso começou a apoderar-se de mim. Creio que quanto mais continuar procurando riquezas, mais sofrerei de minha avareza terrestre. Qual é agora para vós a consequência da vossa vida terrestre? Inútil para os semelhantes. Ele não deixou nada de bom, nada que a gente pudesse imitar, copiar, ser estimulado. Nada. Inútil diante da eternidade, mas infeliz para ele perante Deus. Sois capaz de prever uma nova existência corporal? Não sei. Se em breve devesseis ter uma nova existência corporal, qual a que escolherias? Olha só. Escolheria uma existência em que pudesse tornar-me útil aos meus semelhantes. Então ele já percebeu que a que ele escolheu anteriormente só serviu como punição, porque ele sofre agora no mundo aí do espaço, como ele diz. Quando vivo não tinhas amigos na terra. Um avarento como vós não pode os ter. Tende-os entre os espíritos? Jamais orei por alguém. Meu anjo de guarda, o qual muito ofendi, é o único que tem piedade de mim. Né? Eu nunca vi nenhuma leitura algum anjo de guarda que tenha desistido. Né? E até na própria codificação se diz lá claramente que eles se afastam de nós quando a gente não consegue captar os seus ensinamentos, as suas instruções, as suas orientações. Eles tentam nos ajudar, porém nós, com os nossos pensamentos desregrados, né, com o nosso pessimismo, com a nossa rebeldia e impaciência, a gente não consegue perceber. Eles se afastam, mas, está bem claro lá na codificação, retornam ao nosso primeiro chamado de arrependimento, de pedido de ajuda, de reconhecimento do erro, né?
Então eles estão sempre ali persistentes. E aí, perguntado a ele, né, a vossa entrada no mundo dos espíritos, havia alguém que os veio receber? Sempre a mãe, né? Sim, minha mãe. Já fostes evocado por outras pessoas? Uma vez, por pessoas a quem maltratei. Então, o que a gente consegue com esse comportamento? Inimizades, né? E aí depois a gente sofre de obsessão e aí a gente culpa o espírito obsessor. E diz que a gente é um coitadinho, porque a gente está sendo obsediado. A gente ainda não compreende que só sofremos essas influências de acordo com as nossas vibrações e pensamentos, né? Lá no Livro dos Espíritos, agora eu não sei exatamente qual é a questão, mas em torno da 400 é alguma coisa. Quando fala da influência, né, da intervenção dos 456 em diante, da intervenção, achei, 459, dos espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Quando são espíritos bons, ótimo, né? Que seja assim, nosso espírito protetor, anjo de guarda, mas quando não são esses espíritos, né? Aí depois, mais para frente, ele vem falando aqui, somos nós, através dos nossos pensamentos, que atraímos esses espíritos. E alguma das perguntas aqui, se pergunta, né, como é que podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal, que é na 467. Sim, pois eles só se apegam àqueles que os chamam através dos seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Ou seja, por que eu vou ficar alimentando mentalmente uma raiva, um ódio de uma pessoa, se eu só estou me prejudicando assim? Eu vou atrair para mim, para perto de mim, espíritos que também têm raiva daquelas pessoas e vão me estimular mais ainda esse sentimento de ódio, né? Eu vou atrair para perto de mim pessoas que também pensam, que têm esse sentimento de ódio e estimular mais. E eu afasto aqueles espíritos que poderiam me ajudar. E aí minha vida fica uma coisa muito ruim, desregrada, e aí eu culpo, eu estou sendo obsediado, né? Porque aqueles meus próprios inimigos de outras encarnações se aproveitam dessa baixa vibração mental. E aí tomam conta de mim, mas por quê? Porque eu permiti anteriormente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o que ele era evocado, provavelmente, pelo pensamento, por aqueles que tinham raiva dele, porque ele vai falar mais adiante aqui, que ele conseguiu a fortuna dele trabalhando, honestamente, mas isso foi pouco. A maioria ele explorou muito, roubou muito, né? Ele prejudicou os seus semelhantes. Então muitas pessoas têm raiva dele. Então quando a gente passa por uma dificuldade assim, a gente tem que aprender a perdoar, né? A não alimentar esse tipo de sentimento. Porque a gente cria aí uma teia, né? E não consegue se soltar dela, né? Por isso que a gente está sempre falando que por mais que o nosso patrão seja chato, o governador, o prefeito, o presidente, a gente tem que orar por essas criaturas, para que eles sejam intuídos e consigam perceber as sugestões do plano espiritual do bem. E aí, obviamente, quem vão ser os beneficiados? Nós mesmos, né? Então a gente tem que sair desse padrão mental aí de condenação, de raiva, né? Orai pelos que vos perseguem, exatamente, Orives. Orai pelos que vos perseguem, né? Tem uma passagem também no Evangelho que diz, se você ama quem te ama, que proveito tem? Que ganho você tem nisso? Os publicanos também fazem isso, né? Jesus falando, você tem que amar quem te machuca, quem te fere, perdoando, ensinando para ele o bom caminho, entendendo que ele ainda não está na mesma condição que você, né? Enfim, e por aí vai, né? Então aqui, continuando, não estiveste na África, no centro onde se ocupam com os espíritos? Sim, mas toda aquela gente não tinha nenhuma piedade de mim, o que é muito triste. Aqui sois compassivos. Aqui, gente, é uma coisa mais à parte, mas fica um toque para a gente sobre a qualidade das reuniões mediúnicas, né? Não basta falar com os espíritos. A gente tem que ser útil, né? Tem que ter uma finalidade, a gente tem que ser compreensível, né? Ah, mas da casa que eu frequento tem reunião de desobsessão e eu participo.
mas o quanto eu estou sendo compreensivo, o quanto eu estou acolhendo, o quanto eu estou ajudando, o quanto que eu estou condenando, né? Então, fica um alerta para a gente isso. Ele foi num centro, né? Que falava com os espíritos também, mas ali ele não viu nenhuma compreensão, né? Ele não recebeu carinho, ele não foi acolhido. Então, não adiantou muito. E aí é perguntado para ele, né? Nossa evocação vos será proveitosa? Muito. Como adquirir de fortuna, né? Como eu já falei, ganhei um pouco honestamente, mas explorei muito e roubei um pouco aos meus semelhantes. Podemos fazer alguma coisa por vós? Sim, um pouco de vossa piedade para uma alma em sofrimento, né? E é o que o Orives coloca aí. O que é essa piedade, né? É você ter vontade de diminuir ou de se solidarizar com o sofrimento alheio. Mesmo que se a gente tirar aquela onda mental de condenação. Ah, mas você está assim porque você fez isso. Isso tem que acabar, né? Essa visão só tem que servir para que a gente não faça igual e não como meio de condenação, né? Ah, mas ele está passando por aquilo porque na outra vida ele fez aquilo. Não, eu tenho que ver da seguinte forma. Eu não posso mais cometer esse tipo de erro porque olha só a consequência. Pode ser essa condição aí, isso eu não quero mais. Mas aquela criatura que já está no sofrimento, principalmente que vem aqui em resposta, que vem para a gente aí nas reuniões mediúnicas, a gente tem que saber acolher, né? Tem que trabalhar esse sentimento do amor aí, porque na verdade todo mundo sabe, se a gente não ajudar os outros, o que estamos fazendo, né? Essa é a nossa finalidade, e a do médium principalmente, né? É aquele que já errou muito, mas que reconheceu o erro e vem para cá para ajudar como forma de quitação de débito, né? Você não vai reencarnar com isso, mas você vai ser médium porque você vai ter que servir ao próximo. Você vai ter que aliviar dores, você vai ter que esclarecer corações, você vai ter que trazer almas para o caminho do bem, né? As ovelhas perdidas de volta, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso aí. E aí são dirigidas algumas perguntas, né, a São Luís, para tentar entender o caso aí do Crespim, né? Mas a gente fica claro, né, a condição aí de avareza e da prova da riqueza aqui. O pai Crespim, que evocamos ultimamente, era um raro tipo de avarento. Não nos pôde dar explicações sobre a origem dessa paixão. Terias a bondade de nos cumprimentar? Ele nos disse que tinha sido pastor, muito infeliz de corpo, mas feliz de coração. Nada vemos nisso que lhe pudesse desenvolver essa avareza sórdida. Poderias dizer-nos o que a gerou? A resposta de São Luís. Ele era ignorante, inexperiente, pediu riqueza e ela lhe foi concedida, mas como punição pelo seu pedido, não a pedirá mais, estejais certos. Né? Então a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, falando da questão do emprego da riqueza, da prova da riqueza, uma das provas mais difíceis, né? Só que ele começa bem claramente explicando para a gente lá no Evangelho. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido, né? Quando Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pela agulha, enfim, do que um rico entrar no reino dos céus, né? Deus que a concede teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição, pensamento este que vai de encontro à razão. Então, a riqueza não é um obstáculo absoluto, é uma prova difícil. Ela é, sem dúvida, uma prova muito difícil, diz aqui Kardec para a gente, né? Mais perigosa que a miséria, pelas suas seduções, pelas tentações que ela oferece, pela fascinação que exerce. É por isso que você não ganha na loteria, né, Ulisses? Porque a gente tem que parar e refletir nisso, né? Será que, mas se eu ganhasse na loteria, eu ia fazer isso, eu ia ajudar todo mundo? Será? Na hora que ela está ali na nossa frente, será que a gente ia fazer isso? Vamos avaliar nossa vida, quem melhorou um pouquinho
de vida, né, na questão material, será que depois que a gente melhorou materialmente, a gente ajuda mais os semelhantes ou a gente quis comprar mais coisa, um carro melhor, uma casa melhor, e só vai assim, pensando na gente, né? Então é difícil, é muito difícil. Por ser do aí que a riqueza nos traz, nos dá, né? Então, assim, é uma prova difícil, mas ela não é um obstáculo à salvação, porque quando ela é bem empregada, ela, né, tem um espírito, né, ó, de uma rainha que está lá no céu e inferno, não sei se um de vocês lembra, esqueci o nome, que ela era rica. E que as pessoas que ela ajudava, muitos nem sabiam que ela era a rainha lá, a princesa. Não sabiam da riqueza dela. Né? E ela levava a filha para ensinar, para a filha aprender o que era servir ao próximo, o que era caridade. Né? Está lá na parte dos espíritos felizes. Por quê? Porque ela tinha a riqueza, mas ela conseguiu se utilizar dessa prova como meio de progresso. Né? Mas é uma prova mais difícil do que a miséria, segundo os espíritos. A outra pergunta, né? O pai Crepim oferece-nos um tipo de avareza ignóbil, mas essa paixão comporta gradações, como a gente já falou, né? Não é olho por olho, dente por dente. Sou avarento, vai acontecer. Não é bem assim. Aí ele continua a pergunta, né? Assim há pessoas que não são avarentas senão para os outros. Perguntamos qual é o mais culpável, aquele que acumula pelo prazer de acumular e se priva até do necessário, como era o caso desse espírito, ou, de nada se privando, ele é sovina quando se trata do menor sacrifício para com o próximo. São Luís responde, é evidente que o último é mais culpável, né? Porquanto é profundamente egoísta. O outro é louco. Então, esse pai Crepim, na verdade, ele era um louco, porque nem mesmo ele usufruía, né? Esse que usufrui é sovina, né? Quando se trata de ajudar o outro, mas que usa para seu benefício, né? Para ostentação. Esse aí ele é profundamente egoísta, né? Então esse é pior. Então até mesmo esse vício, a avareza, ele tem gradações. E a terceira pergunta, nas provas que deve sofrer para alcançar a perfeição, deve o espírito passar por todos os gêneros de tentação. Em relação ao pai Crepim, poderíamos dizer que a ocasião da avareza chegou por intermédio das riquezas que estavam à sua disposição e que ele sucumbiu? A resposta, isto não é regra geral, mas é exato em se tratando dele. Sabeis que há muitos que desde o começo tomam um caminho que os livra de muitas provas. Ou seja, aqui quando fala assim que a gente tem que passar por todos os gêneros de tentação, nem sempre aquilo que a gente vai passar vai ser uma tentação para a gente, porque o próprio Espírito está dizendo aqui que muitos desde o começo tomam o caminho correto, né? E aí vai se livrar de muitas provas. Eu vou passar por aquela situação, mas aquilo não é nem como tentação, nem como provação para mim. Eu passo bem. Então, eu não vejo isso como uma provação. Tá? Então, essa lição aqui desse caso fica claro para a gente explicando da avareza, que ela tem gradações, então que muitos de nós pode ainda ser avarento, né? Então, para a gente usar essa reflexão, não sair falando, não sou avarento, mas vamos avaliar qual é a gradação que eu estou dessa avareza. Se eu tenho a riqueza, eu tenho que vê-la como uma prova difícil, e tenho que saber qual é a sua finalidade. Está lá no livro, no Evangelho, vamos ler lá quem for rico. Qual é a minha função sendo rico, o que eu tenho que fazer, qual é o meu papel diante de Deus, né? Aqui ficou um toque mais assim, a parte da questão das qualidades das reuniões, para a gente ficar atento a isso, da questão do acolhimento a esses espíritos sofredores, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário a respeito dessa lição, ou a gente pode passar para a próxima? Eu tenho que correr um pouquinho, né, que a gente tem pouco tempo. Mas se alguém quiser pegar o microfone, falar ou colocar na área de texto. Pois é, né, Uribe? Deus é, todos os adjetivos não traduzem, né? Mas a gente tem lá uma noção, a gente não consegue compreendê-lo, mas a gente tem aquela noção que está lá no livro dos Espíritos, né? Deus é Pai, né? Pai não quer o mal do seu filho. Né? Então vamos continuar. Vamos passar para outra lição.
que está no mês de novembro, da mesma revista, né? Que é O Espírito e o Jurado. Acho que vai dar para a gente ler e comentando também, pelo tempo aí. Então diz assim Kardec, né, que um dos seus correspondentes, homem de grande saber, criador de títulos científicos oficiais, o que não impede de ter a fraqueza de acreditar que temos uma alma e que esta alma sobrevive ao corpo, que depois da morte fica errante no espaço e ainda pode comunicar-se com os vivos, tanto mais quanto ele próprio é um bom médium e mantém numerosas conversas com os seres do além-túmulo, dirige-nos a seguinte carta. Então Kardec vai passar uma carta que essa pessoa aí enviou para ele, né? Que a pessoa vai relatar um caso. O interessante é esse comentário de Kardec, né? Antes de dizer a que veio esse homem, ele coloca ele sendo como um homem de grande saber e portador de títulos. E parece que ele faz uma ironia, né? Que apesar dele ser portador de títulos, isso não o impede da fraqueza de acreditar que temos uma alma, né? Porque naquela época, e infelizmente ainda hoje, né, a gente vê muito isso, mas naquela época, principalmente, né, era uma fraqueza acreditar, né, que a gente falasse com espíritos, que os espíritos existissem, que nós tínhamos uma alma e que a gente sobrevivia após a morte do corpo, né? Tanto que Kardec, por muitas vezes, explica, tanto na revista, no livro dos médiuns, qual era as condições das pessoas que participavam lá da sociedade, né? Pessoas cultas, né? De bastante influência na sociedade, né? Não se tratava de pessoas assim ignorantes na visão da maioria para acreditar nos espíritos. E esse senhor também era um médium, né? Um bom médium, e que mantinha conversação com os espíritos também, né? E aí a carta diz o seguinte: talvez julgueis acertado acolher na vossa interessante revista o fato seguinte. Há algum tempo eu era jurado. O tribunal devia julgar um rapaz apenas saído da adolescência, acusado de ter assassinado uma senhora idosa em horríveis circunstâncias. O acusado confessava e contava os detalhes do crime com uma impassibilidade e um cinismo que faziam estremecer a Assembleia. Gente, isso é de 1859. Estamos em 2012. Não tem muita diferença, né? A gente tem visto isso aos montes. Entretanto, era fácil prever que, em virtude de sua idade, de sua absoluta falta de educação e das excitações que recebera em família, invocariam para ele circunstâncias atenuantes, tanto mais que ele lançava culpa armado, agindo contra uma provocação por injúrias. Ou seja, ele ia ter a sua condenação atenuada, né? Não ia ter a pena de morte, enfim. Ele ia ser atenuado por quê? Porque eles estavam levando em consideração a falta de educação dele, né? A questão familiar, a influência do externo, né? Do exterior, a questão dele ter sido injuriado, e aí ele ficou colerizado e acabou cometendo esse ato. Esse caso foi o que me fez escolher a paciência para fazer a abertura do estudo. Porque olha o porquê que essa criatura faz isso. E se a gente for trazer para o nosso dia a dia, quantos de nós não fazemos isso? E aí cometemos, a gente pode até não matar mais, né? Mas quantas coisas ruins a gente faz? Brigas na família, né? Brigas com vizinhança, doenças, né? Quantas doenças a gente conquista por nossa indisciplina mental, né? A Joana de Anjos fala isso o tempo todo, né? Quantas disfunções gástricas no fígado, dores de cabeça, e a gente se entope de analgésico, de remédio, e aquilo não passa, né? São por essas pequeninas, exatamente, essas pequeninas coisas ruins. Então a gente tem que pensar muito nisso.
Continuando aqui, eu quis consultar a Visma, né, esse senhor falando, esse médium, sobre o grau de sua culpabilidade. Chamei-a durante uma sessão, mediante evocação mental. Ela me fez saber que estava presente e eu lhe dei a mão. Eis a conversação que tivemos, eu mentalmente e ela pela escrita, né? Então ele evocou mentalmente esse espírito que tinha sido assassinada. E aí ele fazia as perguntas mentalmente e ela respondia através da psicografia. Que pensais do vosso assassino? Responde ela, não serei eu a acusá-lo. Por quê? Gente, presta muito atenção nessa resposta. Porque ele foi impelido ao crime por um homem que me fez a corte há 50 anos e que, nada havendo obtido de mim, jurou vingar-se. Conservou na morte o desejo da vingança, as disposições do acusado para inspirar-lhe o desejo de matar-me. Olha quanta instrução aqui. A gente não precisava ler mais nada. Olha quanta instrução nessa resposta. Ele foi impelido ao crime por uma pessoa que desencarnou e tinha ódio dela só porque ele a cortejou e ela não quis, não respondeu ao cortejo dele. Ele morreu com raiva e quis se vingar dela, né? Então vamos pensar nas pessoas que não fazem aquilo que a gente quer, não são como a gente quer, e a gente guarda essa raiva, né? Conservou na morte o desejo de vingança, aproveitando-se das disposições do acusado, ou seja, aquilo que a gente leu ali no Livro dos Espíritos, da influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Esse homem induziu ao rapaz a matá-la, mas esse rapaz tinha disposições que facilitaram essa influência. Então, ele não é totalmente inocente, né? Como o sabeis? Pergunta o médium. Seríssimo, né? Olha só, isso é muito. Quantas vezes a gente é induzido porque a gente alimentou mentalmente um sentimento ruim e aí aquele que está ali só nos espreitando, só esperando o vacilo da gente vai e se aproveita, né? E aí a gente comete aí alguma coisa, aí a gente briga. Quantas brigas? A gente lê isso o tempo todo nos livros espíritas, né? Quantos casais brigam por conta de influenciação mental? Quantos? A gente tem que estar muito atento a isso, né? Nas pequeninas coisas, né? Como o Euripides falou, as pequeninas coisas ruins que a gente comete ainda. Então o médium pergunta ao espírito, né? Como sabeis, né, que foi isso? Aí ela responde, né? Porque ele próprio me disse quando cheguei ao mundo em que hoje habito. Compreendo vossa reserva diante da citação que o vosso assassino não repeliu. Como devia e podia, como a gente também já leu lá. Podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Sim, pois eles só se apegam àqueles que os chamam através dos desejos ou pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem vão renunciar às suas tentativas? Com certeza. Quando nada há a fazer, eles recuam. Todavia, aguardam um momento favorável como o gato espreita o rato. Está lá no Livro dos Espíritos, gente. Então aqui ele responde, ele pergunta, né, o médium, compreende a reserva dela, diante da excitação que o vosso assassino não repeliu como devia e podia. Ele deveria ter repelido, ele podia ter repelido. Entretanto, não pensais que a inspiração criminosa, a qual tão voluntariamente obedeceu, não teria sobre ele o mesmo poder caso não houvesse nutrido ou entretido durante muito tempo sentimentos de inveja, de ódio, de vingança contra vós e vossa família? Seguramente, né? Então ele poderia ter evitado tudo isso se ele não houvesse nutrido esses sentimentos, esses vícios, né? Então vamos avaliar os nossos vícios aí. Onde ainda temos inveja, raiva, né? Onde ainda queremos nos vingar, né? Às vezes a gente não quer mais se vingar diretamente, mas a gente fala assim, deixa na mão de Deus,
Deus sabe o que faz. Isso é um meio de vingança, gente. A gente só está transferindo, né? Como se Deus fosse, né? A gente como é que fala, né? Coloca Deus como, esqueci o nome, alguma coisa. Que a gente coloca Deus como homem, né? Tem esses mesmos sentimentos mesquinhos que a gente ainda tem, né? Então, assim, a gente também tem que avaliar isso, esse negócio. Deixo na mão de Deus, não é bem assim. Vamos tentar compreender aquele que ainda não tem a alegria de conhecer a doutrina espírita, ou que não teve essa condição, mas ainda não consegue entender e ainda recusa. Né? Olha quantos benefícios nós já temos, quantos instrumentos que o outro, infelizmente, ainda não teve olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Né? Então ela responde que seguramente, se ele não tivesse nutrido esses sentimentos, ele poderia ter repelido. Sem isso, ele teria sido mais capaz de resistir. Eis porque afirmei que aquele que quis se vingar aproveitou-se das disposições desse rapaz. Havereis de convir que ele não se teria dirigido a alguém que se dispusesse a desistir. Né? Como está bem claro na resposta lá do Livro dos Espíritos. Quando a gente pergunta, mas se a gente repelir, ele vai se afastar? A resposta do Espírito é uma pergunta também. Ué, o que queres que façam? Quando nada há a fazer, eles recuam. Todavia, aguarda o momento favorável como o gato espreita o rato. Então, se ele não tivesse colocado, né? Repelido. E aí é perguntado para ela, ele goza com a sua vingança? Não, porquanto vê que lhe custará caro. Além disso, ao invés de me fazer mal, ele me prestou um serviço, fazendo-me entrar mais cedo no mundo dos espíritos, onde sou mais feliz. Foi, pois, uma ação má, sem proveito para ele. Né? Quer dizer, esse espírito, a vingança dele. Né? Ela pelo contrário, ela diz que ela está até mais feliz tendo retornado ao mundo dos espíritos. Então ele viu que foi inútil, além de ser uma ação má, foi inútil, sem proveito para ele. Circunstâncias atenuantes foram, aí continua o médium, né? Circunstâncias atenuantes foram admitidas pelo júri com base nos motivos acima indicados e a pena de morte foi afastada, né? Então, aqui na visão do homem, né, foi utilizada aquela questão lá da falta de educação, das excitações que ele receber em família, né? Da questão da cólera por ele ter sido provocado, né, por injúrias e aí afora. A respeito do que acabo de contar, diz o médium, há uma observação moral de alta importância a ser feita. É necessário concluir, com efeito, que o homem deve vigiar os seus menores pensamentos, né? São novamente, como o Ourives falou, as pequeninas coisas ruins. Né? Então, muitas vezes a gente lê um texto desse, se não tivesse esse comentário aqui no final, né, a gente fala assim, mas isso não vai acontecer mais comigo, porque eu já não sou mais capaz de matar, né? Se um dia eu fiz isso, foi encarnações, assim, lá para trás. Hoje em dia eu não mato mais, imagina. Porém, quantas coisas ruins eu cometo, né? Quantas escolhas erradas. Se eu tenho um poder de uma chefia na mão, né? Se eu tenho um lápis ali que através de uma escrita eu posso prejudicar pessoas. E aí por conta desses sentimentos mesquinhos que eu ainda tenho, porque eu não vigio, aí eu sou induzida pelo inimigo daquela acredita. Não, é isso mesmo, demite ele. Não, é isso mesmo, coloca ele para trabalhar ali, porque ali ele vai sofrer. Né? Ah, não ajuda não, porque ele está mentindo. Mas a pessoa está pedindo ajuda, mas você sofre essa influência negativa e não consegue compreender e entender que ele realmente está sofrendo. Aí você acha que ele está mentindo e não ajuda. Né? Matamos os sonhos dos outros. Silvani, perfeito, é isso mesmo. Né? Quantas vezes alguém chega para a gente para falar alguma coisa e a gente
né? Mata o sonho do outro, né? Em pequeninas coisas. Eu vou dar um exemplo assim, muito banal, mas é para a gente ver que a importância que tem disso, né? Numa reunião do Vigilantes do Peso, né? Chegou uma moça e que chegou em casa toda feliz, né? Porque tinha conseguido alcançar a meta daquela semana de perder peso. E aí o marido virou para ela. E na semana seguinte era feriado, era um feriadão. Aí ela chegou e falou: ai, fulano, emagreci tantos quilos, eu atingi a meta, toda feliz. Aí o marido veio de falar: que bom, né? Virou para ela e falou assim: eu quero ver essa semana agora que é feriado. Né? Você mata, assim, é uma coisa boba, né? Mas você mata a pessoa com palavras, assim, e você não para refletir, caramba, mas para ela pode estar sendo muito difícil ela conseguir controlar a gula, né? Poxa, se não fosse difícil, os espíritos não se ocupavam disso, né? Joana fala tanto da questão da gula também, né? Eu tinha anotado aqui até uma coisa sobre isso, mas eu fechei. Que ela trabalhar isso, né? É muito mais difícil porque é diário, né? Tem que ser perseverante a pessoa para conseguir vencer essas tentações, né? Porque é um vício que é o tempo todo. Aí vem uma pessoa e mata isso, né? A outra disse que também chegou assim para o marido, depois que ganhou a medalhinha lá, e o marido virou para ela: tá, deu a mínima, não deu um estímulo, não respondeu com nada, ela pegou e engordou tudo de novo. Né? Quer dizer, foi tão difícil, mas emagreceu pelo outro, né? E não por si. Então ela estava retornando, porque agora ela tinha aprendido que ela tinha que emagrecer por ela mesma, não pelo outro. Mas é aquilo, gente, é tudo uma questão de conjunto, né? Então muitas vezes a gente mata o sonho do outro com uma palavra e a gente não percebe isso. Então porque muitas vezes estamos sendo induzidos porque não temos o sentimento de amor. Não nos importamos pelo que o outro está passando, pelo que o outro está sentindo, né? Então não temos aquilo, não estamos vigiando isso. Se eu não tenho amor ainda, se eu não consigo amar, eu tenho que orar solicitando isso a Deus. Eu tenho que trabalhar para aprender a amar. Né? Não vai ser dentro da minha casa, como o Altivo bem dizia. Quando eu vinha de treino de não sei aonde para não sei aonde, eu vinha por obrigação. Eu vinha por dever. Mas a constância desse trabalho me fez aprender a amar. Nunca esqueço dele ter falado isso para a gente numa reunião. Né? Então, por quê? Ele falou isso porque muitos de nós estamos ainda em muitas dificuldades. A gente não sabe amar logo de cara. A gente tem que trabalhar esse sentimento, né? Tem gente que fala assim: mas eu não vou na creche, eu não vou na asilo, eu não vou dar sopa limpa, porque eu não consigo. Mas se eu não der o primeiro passo, eu não vou conseguir nunca. E se eu estou estudando, se eu já sei que tem que ser assim, que eu só vou ser feliz assim, amando ao próximo, fora da caridade não há salvação, não pode haver felicidade enquanto eu não olhar para o lado, eu tenho que começar a trabalhar isso em mim. Não temos a dimensão que causamos na vida do outro, exatamente, né? Mas porque, como o próprio médium aqui está dizendo para a gente, o homem deve vigiar os seus menores pensamentos. E Jesus deixou claro para a gente lá, né? Vigiar e orar. Vigiar, porque a qualquer pequena situação a gente é induzido ao erro, né? E orar para quê? Para ter força, para poder resistir a uma tentação, orar pedindo ajuda para aprender a amar, orar para a gente ser estação final de uma fofoca, né? Às vezes alguém traz uma fofoca para a gente não analisa, a gente só vai passando para frente, achando que só está comentando aquilo, quando a gente deveria, segundo André Luiz, ser a estação final de qualquer coisa ruim. Chegou na gente para aqui, não a gente botar um. Então o homem deve vigiar os seus menores pensamentos, até os seus maus sentimentos, aparentemente os mais fugidios. Então a gente viu aí que a Silvani colocou um aí que é muito comum, que a gente não percebe. Já que estes pensamentos, sentimentos, né,
tem a propriedade de atrair para a gente, né, para ele, espíritos maus e corrompidos, e oferecê-lo fraco e desarmado às suas inspirações culposas. É uma porta que ele abre ao mal sem compreender o perigo. Nós já não somos tão inocentes assim. Lá no Evangelho, no capítulo 3, quando fala do grau do planeta, da condição do planeta, de prova e expiações, diz bem claro lá: os espíritos que habitam o planeta Terra são espíritos rebeldes. Quando você fala que é rebelde, é porque ele já aprendeu, já sabe, mas não quer fazer. Não é ninguém ignorante ainda. Já saímos daquela fase de ignorantes, simples ignorantes. Desconheço. Não, não somos mais. Já tivemos contato com Deus, com o bem, com a lei. Só não queremos seguir. Só somos rebeldes, né? Então, quem está aqui no planeta Terra, não existe mais ninguém ignorante, nenhum santinho, né? Somos todos conhecedores da lei. Temos que aprender a exercitá-la, a praticá-la, né? Foi, pois, com um profundo conhecimento do homem e do mundo espiritual que Jesus Cristo disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, né? Então aqui ele está colocando que não precisa nem da ação, basta o pensamento. E os grandes males vêm daí, né? Daí, dos pensamentos, dessas influenciações negativas. Tá? Então essa lição para a gente, desse médium, faz a gente refletir em torno das nossas condutas, dos nossos pensamentos, por mais insignificantes que a gente ainda acha que sejam, mas que não são, para que a gente fique atento nas nossas palavras, com semelhante, para a gente não matar sonho nenhum, né? O quanto a gente, o que chega para perto de nós, é porque Deus está situando ali, porque a gente tem capacidade de ajudar de alguma forma, né? Ninguém chega para a gente para não sair sem alguma coisa de positivo. Se sai, é porque a gente ainda não despertou, né? Porque conhecimento a gente já tem. Fica aí a questão da gente avaliar os criminosos, né? De aprender a perdoar ou a orar pelo menos por eles, para que eles consigam resistir a esse mal, como poderia ter sido o caso desse rapaz, como a gente vê tanto atualmente, infelizmente, né, a frieza dos criminosos ao relatarem um crime, né, que a gente aprenda a orar por eles, para que esses casos diminuam. A condenação, né, o julgamento mental só vai piorar, só vai levar para ele cargas negativas, ele vai ser mais atraído por espíritos infelizes e mais mal ele vai fazer, né? Então essa lição serve para uma questão de uma variedade de coisas, de reflexões para todos nós, né? Bastante rico, tá bom? Bom, e esse era outro ensino, a gente encerra por hoje. Alguém, não tenho nada não, Nina Mil, por mim tá tudo tranquilo. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? A Nina Mil viu alguém aí para fazer a prece? Se tiver alguém, levante a mãozinha, que eu passarei o microfone. Alguém quer falar alguma coisa sobre alguma... Eu que agradeço, Silvani, a sua presença e a sua participação, né? Porque esses estudos têm que ser interativos, né? Eu trago aquilo que eu estudei, vocês colocam também o que vocês estudam, as experiências, né? E com isso a gente vai crescendo e vai aprendendo cada vez mais, né? A importância do estudo em grupo é esse. Alguém quer colocar alguma coisa? Nada, podemos seguir. Ninguém vai fazer a prece também. Posso encerrar então, né? Então vamos lá. Vamos agradecer pela essa oportunidade que temos desse estudo, né? Jesus, mestre querido, mestre amigo, novamente direcionamos a Ti o nosso pensamento, nesse momento, em forma de agradecimento. Agradecimento pela oportunidade do estudo, por essa bênção do contato com a doutrina espírita, tantos sinais, tantos esclarecimentos, para que possamos ser felizes. Mas ainda com tanta dificuldade, estamos aqui na luta, mestre amigo.
Que o Senhor permita que os nossos anjos protetores, nossos guias espirituais, os seus mensageiros do bem, possam sempre estar conosco, nos auxiliando, nos induzindo, nos despertando. Que possamos relembrar desses estudos nas horas da dificuldade, nas horas em que estivermos perto de falir, de emitir uma palavra não agradável, enfim, Senhor. Que possamos a cada dia estarmos mais fortalecidos para a prática do bem, para o nosso crescimento, em busca da felicidade, como o Senhor espera de nós, como Deus, nosso Pai, espera de todos nós. Que seja em teu nome, mestre amigo, em nome desses amigos que nos ajudam nas reflexões em torno dos estudos da tarde. Mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos encerrar mais um estudo em torno da Revista Espírita. Que assim seja, graças ao Pai.